dream on, sister. I hope you find the one. All of our lives covered up quickly by the side of time. Spend your days full of emptiness. Spend your years full of loneliness. Oh, wasting love in a desperate caress. Rolling shadows at night. Como que você chegou a perceber uma crítica que eu tenho a mim nos dois feras que foram ao ar, porque houveram outros que não foram ao ar, mas esses dois que foram ao ar, grande crítica que eu tenho é de não ter sido hater o bastante, o que pra mim é uma falha. Eu concordo, como alguém que te conhece, você não foi extremo o suficiente. Eu acho que não é que é extremo o suficiente como se tivesse um nível de extremo. Não é o Ed que eu tô falando aqui. Não, não é tipo assim, um nível de extremo que você tem que ultrapassar, não é isso. Tô dizendo assim, de acordo com o Igor que eu conheço, ele seria um pouco mais extremo, mas ele foi menos por causa de alguma coisa. O que é a coisa, a causa disso aí eu não sei qual foi, mas... Como terapeuta eu te digo, achar a causa, foda-se. Então. Você só tem que trabalhar na solução. Então. Tipo, você levar uma bala perdida, em vez de ir pro hospital, se você quiser começa saber... a perícia pra ver de onde veio, né? O ângulo. De qual janela da favela isso veio. Pau no cu, foda-se. Vai pro hospital e cura essa merda. Por que você assumiu logo que é uma favela que vai vir o tiro? Porque... Não, tem que botar igual... a premissa desse programa é não contar mentira. Tá. Inclusive o Jung falava que uma das coisas mais predominantes assim, da individuação, de você desfazer as burrices, as mentiras, as maluquices que você fica seguindo, as neuroses, é só começar a falar a verdade, né? Mas, aliás, é só perceber, cara, o que eu me percebi vendo os feras, que eu já acho que é uma... Não é pra ficar se vendo, né? Já acho que tá errado. Mas eu queria ver, porque eu ficava me divertindo com os comentários dos caras. Só que uma coisa que eu percebi foi... Se vê, tá errado. Em todos os silêncios que tem ali, e todas as pisadas em ovos que tem ali, era o quê? É tentando não ser um hater, cara. É tentando dar outras palavras. Mas a dinâmica que nós temos aqui é a seguinte. Um cara pode ser analítico, enquanto que o outro... Não, o outro é só o... Um é o fera e um é o neném, entendeu? A gente tava falando sobre isso. Existe um gaslighting público, social, sobre não demonstrar nenhum tipo de agressividade. A gente tava falando sobre essa coisa, né? Tipo, é proibido demonstrar alguma coisa masculina. Na verdade... E até os caras que são homens acreditaram nessas imposições de que se você tiver alguma demonstração, uma manifestação física de masculinidade, isso é automaticamente uma demonstração de falta de sabedoria ou falta de controle emocional, entendeu? Então, automaticamente, qualquer coisa que é um pouco mais incisiva e masculina é vista automaticamente como uma coisa que, porra, faltou sabedoria aqui. Então, é uma imposição da sociedade feminilizada, da sociedade da bucetocracia. E aí, mesmo que a gente
seja veementemente contra essas porras fazem efeito na gente sem a gente perceber. Então a gente vem gravar aqui e sem perceber a gente tá meio Zé Buceta, basicamente. Meio bucetoide. Meio... Não, mas eu não vou tão longe. Eu não preciso ir tão longe. O devoto da religião da buceta, entendeu? Eu não sei. Aí que tá. Que isso, masculinidade, cara? Que isso, meu? Sai, para com isso. Mas eu não Você sou... xingou. Ô, Igor, você falou um palavrão. Mas eu não sou o cara que vai tão longe nessa análise, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu não sou um cara analítico pras coisas. Eu sou um cara mais... Não sei qual que é o contrário disso. Mas enfim, o que eu tava... Esse assunto chegou porque a gente tava vendo aquele... analítico, intuitivo. Tá, a gente tava vendo aquele cara do Com Meteoro certeza Brasil. você é mais intuitivo. Sabe o cara do Meteoro Brasil que a gente tava falando? Álvaro. Aquele merda... Esse cara é um merda, mas assim, chega a dar pena no nível dele. Não é o merda que eu você não acho quer que é nenhum zoar. problema a gente falar que ele é um merda, porque eu acho que ele sabe que ele é um merda. Ele não tá nem aí. Por que você acha que esse cara vai ver a gente? Mas enfim, aquele cara lá é um... Quando eu falo merda, não é um cara que eu desprezo, que eu quero fazer mal pra um cara desse. Você despreza, É um cara que eu mas que você teria... não quer fazer o mal. É um cara que é um coitado, cara. Ele é um puta de um coitado. Tipo assim, ao ponto que você se compadece de, cara, esse cara precisa de ajuda, porra. Esse cara precisa de ajuda, cara. Esse cara ele tá vivendo aqui envolto num monte de merda aqui que tá acabando com ele, cara. Esse cara é uma vítima, cara. Esse cara sim é uma vítima, cara. Esse cara é uma vítima do... Em todos os sentidos. Ele se porta como vítima, ele sabe que ele é uma vítima, mas ele se porta o tempo inteiro como vítima, cara. Mas o jeito que ele se porta é como alguém que não está sendo vítima. Então, é a vítima... É a síndrome de Estocolmo. É a vítima que finge que não está sendo. É o cara que tá sempre assim com a sobrancelhinhazinha assim, sabe? Mas na verdade, isso começou tudo por causa do vídeo dele lá com... Então, a gente tava falando sobre isso, né? Ele teve o debate lá com o Mamãe Falei, né? Então ele teve o debate e a gente tava falando de masculinidade e de arquétipo, de guerreiro, essas coisas assim. O Mamãe Falei, ainda que seja, né, um anão de merda e seja um cara, né? mas ele é porradeiro, né, cara? Acho que ele faz luta, ele né? luta jiu-jitsu, caralho. Então, porra, esse cara... Ele é um cara, assim, disposto a ir pra cima. Nos vídeos ele não vai, porque é bom pra ele que ele mas apanhe. quando o cara foi pra cima dele lá, ele pegou, tá ligado? Lembra? Você já viu esse vídeo? Sim. Que o cara, ele tá lá falando lá no sei lá, no Planalto, no plenário, não sei o nome do negócio que ele fala. Eu sei, mas assim, a gente tá falando de posições psíquicas. Naquele debate com o Álvaro, o posicionamento psíquico que o Mamãe Falei tomou era o do embate sem parcimônia, que é o que um homem adulto deve ter, né? Então, por exemplo, se eu tô debatendo contigo algum assunto, eu tenho que ter a moral e a liberdade interna de falar assim: cala essa boca, Igor, você falou um monte de merda. Eu tenho que ter essa porra. Isso é uma demonstração livre e madura de masculinidade. Eu não tô te destruindo como pessoa. Se eu falar assim, cala a boca, bicho, você tá falando merda, eu não te destruí, tá ligado? Mas eu acho que tem um certo respeito nisso também, você falar isso pro cara. Exato. Porque você sabe que o cara não vai ficar... Você não tá rebaixando o cara em fazer isso. Não é tem uma certa crença nas entrelinhas que você vai ser capaz de suportar isso que eu tô te dizendo. Então você fala assim, cala a boca, porra, tá falando merda, deixa de ser burro. Então assim, isso é uma aparente agressão que no fundo denota um respeito que eu tenho pela sua capacidade de aguentar essas palavras que eu tô te dizendo. Então Mamãe Falei tem isso. Ele vira pro cara e fala assim, pô, você só falou merda, só falou burrice. Então assim, existe uma espécie de código não verbal, um código da masculinidade que tá ali entre o Mamãe Falei e o Álvaro, né? Só que o Álvaro, ele não assina esse tratado do código da masculinidade em nenhum momento. Mas é porque então, é o seguinte... Assim, o Álvaro, ele fica numa... Olha só, que loucura, velho. Desde que você é criança, você tem a oportunidade, em várias situações da sua vida, na escolinha, no futebolzinho, na natação, em várias oportunidades você tem a chance de exercitar essa capacidade do confronto. O confronto saudável, que existe o confronto, mas que não existe competição. trauma. É competição isso aí. É o confronto... Confronto saudável é competição. Que não tem trauma. Você entendeu? Então, o cara que vira adulto e ele tem essa competição saudável, ele vira um homem de fato. Essa competição não machuca ele. Uhum. Agora, o Álvaro é o tipo de cara que cresceu dentro daquela... Como é que chama a palavra do gaslighting? Ele cresceu dentro desse gaslighting social de que a partir do momento que você demonstra qualquer tipo de masculinidade, você perdeu. Você é uma espécie de descontrolado, de Shrek, de monstro. Então você não pode fazer isso.
Aí o que acontece? Como ele nunca exercitou a si mesmo nessa arte, ele nunca melhorou, ele nunca subiu de nível nessa arte. Então ele continuou no nível 0. Então, o que ele fez no lugar disso? Criou um escudo, que é o escudo da democracia, da parcimônia, da educação. Então você vê, no início do debate, ele tá assim, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Isso é muito bom, Você cara. se Isso é muito considera bom. um fascista? Isso tudo é o escudo, é a persona, é a fachada que ainda não é ele, não é a personalidade real Só dele. que isso, Ele tá fingindo. Só que isso aí que tá. Isso é um negócio que funciona pro acadêmico. Exato, Porque se fosse um debate acadêmico de exato. um cara Era da dois academia, merdas. era dois caras assim, o outro cara, o que ele esperou que essa resposta? Olha, em termos de não sei o quê, eu acredito que o fascismo, então não, eu não me consideraria, inclusive. Só que o momento falou assim, não. Tipo assim, não me considero. Então, exatamente, Pois. só pra concluir aqui. E o Mamãe Falei não engole, por o Mamãe Falei ter uma personalidade real, que foi testada várias vezes no mundo. Provavelmente o Mamãe Falei saiu na porrada na infância, entendeu? Na adolescência, o caralho foi expulso de escola, deu problema. Ele testou esse limite de transitar entre o aceitável e o inaceitável. Ele transitou várias vezes entre esse limite. Então ele conhece muito bem esse limite. Então ele tá sempre no limite de, pô, eu não vou te desrespeitar, mas eu vou chegar muito perto disso. Eu vou falar assim, pô, aí aquela coisa lá, não sei o quê. E o Álvaro nunca testou esses limites, então ele não conhece esses limites. Então ele fica com essa pretensa educação e então ele tem uma masculinidade que não foi nem sequer testada. E quando ele precisa exercitar, botar em prática essa masculinidade, que é quando o Mamãe Falei de fato humilha ele fala, quando ele precisa cruzar essa linha de exercer essa masculinidade, ele a faz de maneira descontrolada. Por quê? Quando você nunca testou uma coisa, sei lá, você vai dar zoom numa câmera. Mas eu exijo que você não. Sabe assim, não é uma então, coisa. se você nunca deu zoom numa câmera, quando você vai dar, caralho. você vai dar demais. Você não vai dar de menos. Você não vai ter a justa medida daquela porra, porque você nunca exercitou aquela porra. Então, quando o Álvaro vai exercitar esse negócio chamado masculinidade, o que ele faz? Me permita concluir, rapaz. Ele fica um bicho estranho. Meio monarca, né, cara? Um negócio esquisito, que não comunica com a vida real. Todo mundo que olha pra aquela porra fala assim, caralho, velho, que bicho retardado, meu irmão. Então, assim, esse é a parada. A sociedade de hoje é cheia de caras que foram gaslightados a achar que qualquer manifestação um pouquinho mais veemente de masculinidade significa automaticamente que você perde a razão e que você é uma espécie de burro. Então, assim, a expressão da masculinidade é intrinsecamente ligada com a burrice. Então, ninguém quer expressar masculinidade. E o que acontece? A sua alma de homem pede por masculinidade. Você não exerce. Mas eu vou falar. E você começa a ficar doente. E aí esse cara, o Álvaro é um exemplo perfeito do cara que é gaslightado a defender o tipo de narrativa que mata a alma dele mesmo. É o tipo de... Mas eu não acho que é masculinidade que deixa ele fudido. Eu não acho que é necessariamente masculinidade. É guerra. Independente... Tudo bem, você vai ter ali traços de masculinidade que você vê no ser masculino, mas é a guerra, é o combate, é o embate, é a competição. Isso você pode ver numa mulher sem que ela seja masculinizada. Entende? Depende só do exercício. Não, de onde ela tá exercendo isso aí. Mas e da quantidade de vezes. Tipo, a primeira vez que você discutiu com alguém, provavelmente você ficou tremendo, não ficou? A segunda, menos. A terceira, menos ainda. É isso que eu tô dizendo. O exercício do embate te torna menos sensível pro embate, porra. Então, é igual o negócio do sexo casual mas da seguinte, mulher vagabunda. Por que a mulher vagabunda você não casa com ela? Porque ela vai transando com um monte de cara, daqui a pouco ela fica insensível a essa porra. Mas o que eu tô falando aqui, a guerra é... Por que eu falo da guerra? Porque quem definiu isso muito bem, eu lembro que foram os caras do Novos Clássicos, já falei 500 vezes com você aqui, que eles falaram o seguinte, cara, Mamãe Falei, ele tem um arquétipo do guerreiro. Você tá tomando ou não? Pode botar. Mas tem uísque aqui nessa merda ou não? Tem um pouquinho. Não, mano, não bota mais não, tá bom, velho. Já tem, caralho, aí. Ele é o arquétipo do guerreiro. O cara que é feito pro combate, pro embate. E o outro cara, o careca lá, vai cair essa merda aí, mano. Ele... É o arquétipo do... Como é que é o nome daquele... que era o pintor. Como é que é o nome daquele anão defeituoso do Esparta? Que dedura os caras? Eles não chegam nesse ponto, mas eles falam que assim, é como se fosse um cara que seria um poeta.
Não sei, cara, não. Cara. Mas eu sei quem é que você tá falando. É um maluco merda lá que só... Eufrates. Que ele não conseguiu... É o Eufrates. É. Então, só que eu acho que tem outros arquétipos ali que se dão bem na guerra e que tem a ver com masculinidade, assim, que você tá falando aí. Mas, se, por exemplo, o cara que ele não é o trickster, sabe assim? O cara que ele é ensaboado. O cara que pega o outro não pelo... Bota um pouquinho aqui pra mim. O outro que pega o cara sem o cara saber, tá bom. Sem o cara saber, entendeu? Tem diversos caras que são assim, cara. Ele não vai, pô. Ele fala assim, cara, se eu entrar pra combater aqui esse cara Me dá um aqui... exemplo. O malandro, pô. O cara que é malandro. O cara que pega o outro, que Não, faz mas um negócio sem... Exemplo de quê? Numa discussão, uma pessoa... por exemplo? Numa discussão? Uma pessoa que é o trickster. Ah, cara, eu lembrei agora do impostor, do Pânico, mano. É porque não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, né, cara? Mas é um bom... Você não imagina o Daniel Zuckerman entrando num embate realmente guerreiro com alguém. Você já viu uma vez que ele foi zoar o cara deu um tapão na cara dele? O Mamãe Falei, por mexicano. exemplo, é um cara frontal. Mas quando é pra ser o... Ele vai olhar na sua cara e falar, pô, você é um burro. Agora, o Zuckerman nunca falaria isso. Isso, mas O Zuckerman é um bom guerreiro rogue, tá ligado? Mas é que Trickster. tá. É que tá. Você pega como eu falei, e ele, do jeito que ele fala, que ele foi preparado. É por isso que a gente tava falando sobre como que a direita ela é boa pra isso. Pra chegar e falar assim, ó. Falei daquele esquerdista ali, botei no lugar dele. Sim. No mundo real. E até mais que isso. A direita é boa pra delimitar as hierarquias, quem vai fazer cada coisa. Porque, por exemplo, o Kim Kataguiri nunca faria o papel que o Mamãe Falei fala. Faz. Ele faz outro. Apesar de estar na direita, de estar no MBL, ele faz outro papel. Esse Monster vermelho é uma merda, hein? Não é bom. É porque o teu tá misturado com coca e uísque. Uma bosta, cara. Mas dá um gole só nisso. Dá um gole só nisso. É bom pra caralho. Gosto de remédio do caralho. É uma merda. Monster é um... Cara, o Monster é um energético... É o preto e o branco. É o preto e o branco. O Monster é um energético de travesti, tá ligado, né? Por quê? Porque é só travesti que mexe com web dev e desenvolvedor de software. E cara que trabalha com TI. É só essa porra, velho. Nós devemos beber Red Bull. E por que você não comprou Red Bull, então? Porque é mais barato o Monster. Ah, tá. Então. Tá explicado. Porque eu tive que comprar esse estúdio inteiro aqui pra gente fazer isso. É o preto e o branco. Monster é preto e branco, cara. O branco é bom. O preço também, o clássico, cara. O preto e verde. Ah, o preto e verde. É mas clássico. Que o preto e verde tem o açúcar do caralho, né? Não, mas tem agora um que é a tampinha verde. Essa aqui é quase igual o gosto, assim. Você sabe que é sem açúcar. Mas ele é sem açúcar, mas é igual o preto. Ah, mas é? tem aí a tampinha Eu verde. nunca vi esse. É o preto sem açúcar. Tá por aí. Tá na boca do povo, da galera. Mas o branco eu acho que é o melhor. Ah, eu gosto dos dois, do preto e do branco, cara. Do you know why I like White Monster? Você já fez essa piada, mas eu vou fingir que eu nunca ouvi. Vai. Por quê? Because I am a White Monster. Galera agora que tá vendo vai assim, Caralho, Tiagão, eu não preciso ter vergonha de ser branco, então? Exato. Não, mas se você é brasileiro, calma aí também, né? É, tem muito cara que se Calma aí que também, se né? confunde Vamos nessa. segurar um pouquinho também a Tem muito emoção cara que se brasileiro. confunde nessa. Não, O mesmo meu problema assim... é, você é brasileiro, você fala, eu sou Deixa eu brasileiro. explicar um negócio. Eu sou branco no Brasil. Entendeu? Exato. Mesmo que a sua pele não seja... É que o negão não sabe o que é branco, bicho. O negócio acha que é só uma coisa de cor. É que o brasileiro só vê a fachada. Eu não vou entrar nesse mérito, cara. Tá, mas eu vou falar assim, ó, no Rio de Janeiro eu sou branco. No Paraná, não tanto. Cara, nas atitudes e na cor. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu morei numa pensão. Eu mudei, né? Eu mudei pra fora. E aí eu mudei numa pensão de uma véia. E nessa pensão tinha várias pessoas. Entre elas, uma austríaca. Uma mulher austríaca. E eu gosto desse papo, né? Pô, de onde que vem sua família? Pô, não, você nasceu na Áustria, mas de onde que vem seus avós e tal? Ela falava, vieram do não sei o que lá, e se mudou pra Áustria, não sei o que. E aí, nesse papo ela falou comigo, que ela falou assim, eu falei que eu tinha uma avó alemã, né? Nasceu na Alemanha e tal. Dos 4 avós que você tem, né? Avó. Sim. Uma avó era alemã. Era loirinha, de olho azul e tal. E ela falou assim, mas você não parece alemão.
Com certeza não. Aí eu falei assim, mas porque aqui no Brasil meus apelidos de bullying era até branquelo, leite azedo, essas coisas. Ela falou assim, cara, isso é muito estranho pra mim, porque Não é branco, cara. pra mim você parece um latino. É. Pra mim você tem cara de um latino. Um latin, tá ligado? Um latino, assim. Você não tem cara de Aí branco. você começou a cantar. Nem... Oh, baby, me leva. Não, brincadeira, vai. Pois é. Não, mas é engraçado que o negão, que é brasileiro e vai pros Estados Unidos, também ele é latino, né? Ele não é um negão. Ele não é um real nigga, como os caras, como os americanos afro... Come on, you're not a real nigga. You're not a real nigga. You're a fucking liar, man. You're Brazilian, You man. don't lie to me. You Latin. You Latin ass. You have a Latin ass. You're not a real nigga. Come on, go fuck yourself, nigga. Aí ele chama de nigga logo depois. Ah, motherfucker, this is a motherfucking white nigga. Come on, nigga. What I think white about nigga. you? What I think about you? Não, I'm gonna say to you straight, nigga. O Eminem é um white You're not nigga. a fucking nigga. O Eminem é um white nigga, né? White Exato. niggas. Pô, South e American eu tava niggas. vendo Brazilian niggas. Eu tava vendo um podcast de não sei qual nigger. Era algum nigger em algum podcast. Falando que, cara, se o Eminem fosse preto, ele ia ser o maior de todos os tempos, indiscutivelmente. Mas como ele é branco, ele foi um Exato, pouco claro. dragado, né? Tipo, o único fator que leva a existir um debate sobre quem é o melhor rapper é porque o Eminem não é preto. Porque se ele fosse, não ia ter nem debate. Se fosse só pelo talento e nego esquecesse raça, ia ser o Eminem mas disparado, assim, das rimas mesmo. E era um cara que tava na época que o Eminem não era famoso. Era um cara que disputou com o Eminem de batalha. Ah, sei, de batalha de rap, né? Quando o Eminem não era famoso. Ele falou assim, cara, desde o início, esse era um moleque assustador, assim. Eu já vi ele falando. Que dava medo Ele de... até falou assim, don't fuck with the white boy, man. É. Ele falou assim, tipo assim, não usou esse cara porque esse cara é foda. Que ele era um negócio meio alienígena, assim. Tem que ser negro. E que o fato dele ser branco era meio que assim, é o rapper branco, porra, então sei lá. Já dava uma... Você já vai ouvir com ressalva, tá ligado? E eu nem acho que é um problema disso, não, um racismo, não, porque... Porra, se você vai ouvir rap e é de um branco, você faz ressalva. Assim como se você vai ouvir uma banda de heavy metal e é uns caras negros, você faz uma ressalva. É tipo o Living Color? Living Color. Mas o Living Color é bom, mas o Living Color não parece que é muito metal, né? Exato, mas é exatamente isso que eu tô falando. Por exemplo, depois que você ouve, a ressalva acaba. Não, mas é igual o Eminem. Quando você não conhece e você vê um moleque branco... Mas você já viu? Você já viu que no Beast Boys... Mas você tá ligado? Beast Boys, que os caras não tinham... Eles não tinham foto. O primeiro disco deles, eu acho. É porque eles faziam meio que um hardcore, assim, depois fizeram um disco de rap. O primeiro disco de rap deles não tinha foto dos caras. Então todo mundo achava que eram os negros cantando. Claro. E aí depois os caras iam no show. Eu acho que... Não sei se é verdade isso aí, mas... Deve ter dado um certo flash. O que isso? Os caras brancos? Que porra é essa? Por exemplo, o Living Color... O Living Color... Depois que você ouve, você esquece a ressalva. O Living Color não é metal. É tipo um Red Hot. Que o Red Hot podia muito bem ser uma banda de negro. É um Red Hot um pouco mais pesado, talvez. É. Tá. Chegando ao nosso assunto aqui do programa, você gosta de Faith No More, cara? Você gosta? Assim, não ache que a trilha nossa aqui foi escolhida à toa. Porque um dos grandes caras aí, meu, um dos caras que eu acho que são que mais fez coisa, cara, que mais ousou, que mais... Tudo que esse programa, tudo que essa plataforma, tudo esse espírito que tá aqui tem a ver com esse cara, que é o Mike Patton, que é o cara do Faith No More, que não é o cara do Faith No More, é o cara que fez tudo, né? E ele brigava... Eu tenho um pouco de mágoa com o Mike Patton. Você? Eu tenho. Por quê? Porque quando eu tinha uns 13 anos, eu me apaixonei por uma menina que era exatamente a cara do Mike Patton, jovem. Como assim, cara? E ela não me amou de volta. Mas ele sempre foi meio com cara de homem, ele nunca teve cara de menina, cara. Mas então a menina tinha um queixão. Aí eu via na MTV o... Esse clipe aí que deu merda com o Red Hot, né? Sovadinha, você não...
Ele tinha um cabelão, né, nessa época aí, cara. Esse clipe aí que deu merda, porque o Kids, que é um merda. O Anthony Kids, um merda. Não, o Anthony Kids é um merda, é um absurdo. Ele Tu já viu... viu? Tu manja o Felipe Solari, que era da MTV? Sei. Ele conta uma história que eu nem sei se é pública, ou se eu ouvi dele em algum momento que ele tava perto de mim. Ah, você conheceu ele ao vivo? Conheci. E eu nem sei. Aí sabe quando você não sabe se o Só cara. conta a história, agora. Por Já exemplo, começou? Você já me viu falar mil coisas no ar e 1000 coisas fora do ar. Mas e não deve são ter muito- certas coisas que você não deve ter certeza se eu falei no programa ou fora, tá ligado? Sim, mas é porque não são tão diferentes, né? Tipo, não tem nada... coisas que são bem diferentes. Ah, mas não tem nada, tipo, um segredo escabroso, assim, que você Porra. falou. Não, então tá. Não tem. Mas o que eu me Felipe lembro, não Solari, tem, o Felipe cara. Solari Agora eu fiquei falou que preocupado. ele entrou numa festa lá da MTV na época e o Felipe Solari namorava uma mina. E que era uma mina bem gata, assim. Porra, tá namorando o VJ da MTV, então é óbvio, né? O cara vira VJ da MTV, ele vai pegar as minas gatas. Óbvio. E aí, Naquela época. 2000, sei lá, e 3, 5, sei lá, enfim. E aí, era logo depois de um festival que teve aqui no Brasil. E depois desse festival, teve uma festa em algum lugar na casa de sei lá quem, uma pessoa bem importante, assim. E aí foi todo mundo da MTV pra essa festa. E foi o Red Hot. Foi o Anthony Kiss, o Flea, o Frusciante e o cara que eu esqueci o nome do batera. Chad Smith. E o Felipe Solari conta, cara, que o Felipe Solari tava com a mulher do lado dele, assim. Tipo, você tá ligado? Quando você chega na festa com sua mulher, ou você chega de mão dada, ou você chega com a mão na cintura da sua mulher, assim. E ele tava com a mulher desse jeito. E o Anthony Kidd chegou e fingiu que o Felipe Solari não existia. Como se ele fosse invisível mesmo. E começou a chegar na mulher dele e falar assim, wow, isso é beautiful. E pegar assim no queixo dele. E ele fez o quê? Ele travou, não reagiu. Porque o Felipe Solari é uma franga. Vamos, convenhamos. Felipe Solari, se estiver ouvindo isso, cara, não é uma ofensa a você, mas, tipo, comparando você com o Rocky Balboa e o Rambo, você de fato é uma franga, tá ligado? Tipo, não é um negócio que eu tô te Você xingando. contou uma história agora há pouco, que você admitiu que você foi frangão também. Você contou uma história agora há pouco, que você travou, não sei o que era. Mas Todo enfim. homem é um frango. Quando eu tava com o Nando Moura. Ah, é. O Nando Moura me entregou o celular dele e falou, eu não tenho medo de nada, pode ver qualquer coisa no meu celular. Você ficou com medo de E aí causar eu vi um grande... WhatsApp, Tremeu na base. Instagram, Gmail, E apertou no que nunca ia dar merda nenhuma. que era o iFood. Eu falei, vamos ver o que o Nando Moura come, pessoal. Ele come, olha a refeição do Nando. Eu paguei. Você foi meio Paulinho agora do Pânico, né, cara? Eu fui bem viado. Não, mas é... Eu podia ter visto. Todos estão Mas, sujeitos enfim, a ser assim uma vez na vida. o Anthony Kidd começou a dar em cima da mulher do Solari de maneira descarada, assim. Eu juro pra você, cara. E o Anthony Kidd tem 1,50 m, É o merda, né? Mas É um merdinha. E aí o Felipe Solari falou assim, caralho, meu, que cara filha da puta. E a mulher do Solari ficou, obviamente, assim, porra, balançou? Eu tenho que ser fiel ao meu namorado. Mas o cara que eu seria infiel o Anthony é o Anthony Kidd, né, Kidd. Então ela ficou meio... Aí, porra... Me daria raiva isso aí, isso é uma cara. puta história, inclusive. Isso me daria É raiva, uma cara. puta história. Isso me daria raiva. O Anthony Kidd é um puta filha da puta. Isso me daria raiva por ser o Kids. Porque eu já achei ele um merda desde sempre. Eu sempre achei. Cara, O fato dele conjecturar que ele pode pegar sua mulher já é uma ofensa a você, né? não, mas só dele chegar, eu já ia. Tem artistas, Fechar o cara, clima. famosos, cara, que eu acho que. Sabe assim, ia dar uma raivinha, assim, só de ver o cara, cara. Tipo quem? Posso abrir o bonde? Pode. Quem eu acho que se chegasse no ambiente que eu tô ia já fechar o clima? Ah. O Yuri, do Ben-Hur. Puta, esse cara é um cara. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Pra mim Eu não acho ia. que eu ia ligar o modo psicopata, assim. Pra mim não. Deixa eu ver um outro cara aqui. Mas é um cara odiável, mas eu acho que pra mim não ia. Mas deixa Mai eu ver, Conquista. cara. Não. Orochinho. Meu irmão, se eu tô numa festa chega Orochinho, eu viro o diabo. Tô tentando lembrar a cara desse cara. Eu tô lembrando da cara do cara errado, cara. Ah, sim, sei, um do bigode. Cara, esse cara aí. Socabilíssimo. Sabe né? por quê? Esse é o tipo Graus de cara. de socabilidade. Esse é o tipo de cara. É o tipo de cara que você estaria com a sua mulher, assim. Cara, na boa, tem caras assim que. O Mai Conquista não seria um deles, mas, cara, tem caras. O Orochin seria. Porrada gratuita. Você daria porrada gratuita em alguém? O cara não te fez nada. Não Tá faria isso com ninguém. Cara, pode contar uma Porque história. eu não tenho esse direito, cara. Eu não tenho esse direito. Eu de tinha um ser- brother, eu tinha um Olha brother. pra mim. Eu tinha um brother que chamava Thiago também. Ah. Ele era filho de um milionário.
o pai dele era um cara bem sucedido, assim, empresário e tal, milionário mesmo. Então a gente tinha, sei lá, 16, 17 anos. Ele era carioca, inclusive. A gente ia pras baladas, ele pagava tudo, caralho, não sei o quê. E ele tinha um negócio que era assim, vamos fazer merda. Pô, aí, Thiago, Pit boy, né, cara? vamos fazer merda. Então, tanto é que quando a gente começou a treinar, com, sei lá, 15, 16 anos, Esse é um cara odiável pra mim. ele imediatamente começou a tomar bomba. Não, e mas ele ficou gigante. esse é um cara que é odiável, mas eu ia apanhar, né? Mas tipo assim, E tem a história clássica, que é o seguinte: a gente tava na balada. E tá ligado uma balada assim. Imagina uma balada mais lotada que você consegue imaginar. sim. Escuraço, assim, só as luzes meio azuis girando, assim. Estrobosféricas, estrobosfópicas. Isso. E aí, um cara passou, assim, no meio da população, no meio da multidão, com uma bandeja gigante, assim, com um combo de... Mas ele pediu também, né? Com um combo de vodka, assim. Pediu. Tinha uma Absolute num balde com gelo, e em volta do balde tinha vários energéticos. E o cara tava segurando o negócio assim, em cima da cabeça dele, assim, ó. Era um garçom? Era um cara. Ele pegou esse combo no bar. Ele pagou o combo, passou a comanda dele, Tá. pegou o combo e foi voltar pro camarote que ele Uns tava. R$200 ali, né? Porra, Essa brincadeira. 2009 nós estamos falando, então deve ter sido R$200, mas hoje em dia seria 700. Sim. Então, ele veio passando, ele veio, e a bote lotada, velho. E ele veio falando assim, licença. Gente, cuidado aqui, cuidado aqui. E esse amigo meu Ele viu a oportunidade cutucou com o perfeita. cotovelo assim e falou assim, É a hora. Olha aí. Chegou a hora. meu irmão, ele chegou no cara e fez assim, ó, armou assim, ó. Bom! Na cara do cara? Na cara. filha O da cara puta, caiu cara. desmaiado. Com esse bagulho tudo... Velho, tinha, sei lá, 6 latas de energético. Cada uma voou, e, tipo, tá ligado as esferas do dragão? Sim. Que quando ela reseta, ela vai cada uma pra um canto do mundo. Foi tipo os anel do Sonic lá, né, cara? Quando ele toma... Exatamente o anel do Sonic. Exatamente o anel do Sonic, cara. Cada negócio foi pra um canto do mundo. E aí foi nesse exato momento, velho. Eu, do alto dos meus 16 anos, e com 16 anos, eu já tinha barba, eu já era Sim. alto. Então eu parecia que tinha mais de 20. Então eu já era maduro. Eu já tava nessa vida dessa merda toda desde os 12, 13. Eu fui precoce, entendeu? E foi exatamente nesse momento que eu falei assim: eu preciso parar de andar com esse cara. Eu preciso abandonar esse mundo todo aqui. Esse foi o ponto bom de eu entrar muito com 12 anos, com 13 anos, nesse mundo de balada, de merda, de droga, bebida, o caralho, mulher, putaria. Porque com 16, 17, eu já tava cansando dessa porra. Aí fez mais um 10 aninho ali só pra tirar Não. tema. Não, eu comecei a namorar, por exemplo, com 18 e terminei com 24. Eu fiquei dos 18 aos 24 sem fazer nada. E depois eu namorei mais 3, dos 25 aos 28. Sem fazer nada, sem fazer nenhuma merda. Eu cansei muito cedo mesmo. Cara, mas o... Qual que era o ponto que a gente tava falando antes disso? Masculinidade. Ah, sim. O guerreiro, né? O Tel Becker. Foi por causa do Tel Becker tem as castas da sociedade. Tem o Isso, guerreiro, isso. tem um cara que é o merda. É o merda. Tem um cara que Mas é o o guerreiro. cara que é o merda, nem... É aí que eu tô falando, não é uma coisa, não é uma coisa... É o Álvaro, não é uma coisa, Easy Nobre. mas não é uma coisa irremediável, cara. O mundo não é irremediável, sabe assim? Não é uma coisa assim, puta, cara, você tá fudido, cara. Você vai ser o eterno saco de pancada. Vai ser um merda pra sempre. Não é assim, cara, que as coisas funcionam. Eu não vejo as coisas assim. É assim, Esse cara... Eu não vejo assim. Não. meio termo. Esse cara não tem salvação, tá? O Álvaro O não Álvaro tem salvação. pode melhorar dentro dos limites dele. Não, Você entendeu? Mas ele nunca pode deixar de ser aquilo ali. mas ele não vai O mudar Álvaro o nunca- arquétipo que ele já veio no mundo. Isso aí, ligado, beleza. Você tá ligado ao Ryan Grace? Sei. O Álvaro nunca vai virar o Ryan Grace. Tá bom, mas nem não precisa. Não Dentro precisa dos virar. padrões Álvaro, ele pode melhorar. Eu Mas concordo não com é isso. padrões, Álvaro. Ele não tem que tentar ser o Grace. Lógico que tem, ele tem que tentar ser mais homem. Não. Ele pode ser por outras vias, cara. Sim. Tipo assim, ó. Pelo ele- intelecto, beleza. inclusive. Vamos lá. Sei lá, por Vamos exemplo, lá. você pega Ele um vai cara- chegar na... Por exemplo, se ele precisar um dia sair na mão com alguém, se ele for o 7, é o suficiente pra ele não tombar no meio da rua e ser chutado da cabeça dele. Ok. Que é o... Na boa, você não vai precisar muito disso. Ok. Agora, O mínimo que qualquer homem precisa numa porrada de boate,
evadir Cara, sem ser o cara que vai desmaiar e você chutar na cabeça dele até ele entrar em coma. Cara, dá uma porrada, toma uma porrada e vai embora. E sai, ligado? cara, sabe? É briga de torcida. Já viu briga de torcida, cara? Tem uma das exato. melhores brigas de torcida, que é Atlético Paranaense e Vasco, que é a Força Jovem, provavelmente, contra outra torcida. O gordinho careca com a barra de ferro. Bicho, os caras que são malandros, o que os caras fizeram? Chegava, blu, blu, dava dois assim, porra, vou tomar, sai. Agora, os valentes, isso que eu tô falando, não é pra ser Exato. valente, cara. Se você não nasceu... O valente é burro. Se você não nasceu pra ser valente, não seja valente, cara. Entendeu? Agora, se tu nasceu com, porra, 1,90 m de altura, forte pra cacete, aí beleza, tu pode ser o cara ali de frente. Nasceu tanque, tá ligado? Tu nasceu... Você faz o que você quiser. Agora, Aí se tu você tanca. nasceu na minha altura, sabe assim, com a minha composição, você Malandragem. chega ali, blu, blu, você marca um cara, fala, aquele cara ali, porra, ele tá me olhando faz Tá tempo já. vacilando. Sabe assim? Quando ele dá a bobeira, tu, blu, blu, sai. Pra você não ser o cara, porque esse cara da barra de ferro, que toma barra de ferro no caso, né, cara? Mas esse foi o trouxa, por quê? Porque Não, a câmera... esse cara se fudeu, né? a O cara da barra de ferro. A matéria do Fantástico pegou só esse cara. O cara da Não, barra de ferro. Mas ele, Meu irmão, não, mas ele se fudeu. o cara que chega e dá o bum, e dá... O Fantástico nem Ninguém vê nem ele. viu esse cara, cara. Ninguém nem viu esse cara. O cara que quer ser o machão da barra de ferro, que vai na É, frente de eu todo sou um mundo. fodão. Esse É um gordo, o cara, cara. que sai no Fantástico. É o gordo. E apanhou, esse cara apanhou. E sabe por que ele fez isso da barra de ferro? Porque ele sabe que ele é gordo. Ele sabe que ele é menos homem. E a barra de ferro é uma compensação pra isso. Então, isso que eu ia aí falar. ele se fode, é o karma, pô. Mas ele isso que eu ia falar, o que você falou aqui, ó, tipo assim, ó, o cara que tá perdido no mundo, um Álvaro, por exemplo, você fala, Álvaro, você tem que ser homem, cara. Se você convencer que ele vai ter que ser homem, esse cara tá fudido, ele vai se fuder mais ainda. Porque ele vai tentar entrar no jiu-jitsu ali da vida aí, e daqui a 2 meses sair na mão com um cara pra se provar. E ele vai o quê? Vai apanhar. Porque ele é otário. 2 meses de jiu-jitsu não vai mudar a sua composição que você vê ao mundo. No entanto, você pode o quê? Entender melhor o seu lugar no mundo. Exatamente, cara. Falar, beleza. A sua casta. Tipo assim, ó, eu sou um cara inteligente. Ele é um cara inteligente, esse cara. Mas ele é bucetão, cara. Esse que é o problema. Frouxo, é. Ele é um bucetão. É uma franga. Se ele só parar de ser bucetão e falar assim, cara, beleza, na próxima vez que eu vou conversar com a mamãe falei, não adianta, cara, eu querer jogar essa... Por que ele tentou jogar o quê? Mas você está falando absurdos, rapaz. O intelectual bom samaritano. Não, ele tentou jogar... Sabe o cara que é o... O professorzão. O cara da monarquia, assim, que é o Carola. Ele tentou meter um Carola, assim, sabe assim? Mas o que você está falando, rapaz, é muito absurdo. É uma coisa muito grave. Que é uma desconexão. Então, é exatamente o que eu falei no início. É uma desconexão da realidade, porra. É. Porque se você tá numa realidade na qual você constantemente exercita essa porra de expor o seu ponto e a pessoa expor o ponto dela, te humilhar, e você expõe de volta e expõe pra você, você começa a entender, porra, você empurra o limite pra lá, o limite te empurra pra cá. E você empurra pra lá, você começa a entender muito claramente qual que é o meio termo. Qual que é exatamente a metade? Mas se você nunca testou esse limite, você não sabe. Então, o Álvaro, ele é um cara que desconhece esse limite do que é masculino e do que é exagero. Ele não conhece. Então, sempre que ele for tentar exercitar, ou ele vai ficar demais pra cá, ou ele vai ficar demais pra lá. Ele vai ficar caricato em todos os lados. E outra, quando a vida botou ele numa situação, beleza, bicho, você foi humilhado. Agora sua mulher te largou de tanto que você foi humilhado. Ele você perdeu a sua empresa. Ele se prostrou, cara. É a sua chance de entender. Bicho, você é homem, filha da puta. Você tem que se portar como um. Ele dobrou a aposta. Ele se prostrou, Ele cara. dobrou a aposta do carinha educado. Ele fez o canal falando... Pois é, né, pessoal? Eu perdi o canal aqui e agora eu perdi tudo aqui e eu tô aqui. Pois é. Eu fiquei assim, meu irmão. Cara, não, esse isso é cara no vai vídeo. se matar. Tá ligado? Pois é foda. Eu viu que no vídeo ele dá umas... Tipo assim, ele meio que juntou uma... Eu falei que ele fez o We Are The World da pena dele, né, cara? Exato. Ele juntou, tipo assim... Por quê? Vinheteiro, Nando Moura, Nos Espectro comentários? Cinza, a galera... Cara, tipo assim, os caras que normalmente estariam esculachando ele. O pessoal falou, cara, na boa, se levanta, cara. Se dê o respeito, cara. Olha a situação que você tá, cara. Mas nos comentários? É, cara, todo mundo veio. E, tipo assim, No textos, primeiro vídeo que ele fez depois de se fuder. que ele tá numa casa, assim, numa
numa chácara, talvez. E aí a galera falando, o vinheteiro, cara, uns caras assim que só esculacharia ele. Normalmente fala assim, cara, você tá fudido, Força mas... aí. Isso, cara, tipo assim, se levanta, cara. Então, tipo, quando o seu inimigo... O Nando Moura era um cara que, por exemplo... No dia que o flamenguista parar de me zoar, aí eu sei que fudeu. Tu tá um merda mesmo. Porque ninguém zoou o América. O flamenguista não zoou o América. Não zoou o Bangu, o Madureira. Você tá ligado o que eu passei recentemente? Certo? Sim. Tá ligado? Isso, desde o início dessa porra toda, eu pensei exatamente assim. Se essas pessoas estão falando isso de mim e dando essa quantidade de pedrada, essa quantidade de mentira, essa quantidade de difamação, No dia que o cara falar assim, coitado. é porque eles consideram que eu sou capaz de tancar isso. Então, mesmo que nas entrelinhas tem um elogio dentro dessa porra toda. Tipo assim, você é capaz, cara, você vai aguentar essa porra toda que eu tô jogando em você. Senão o cara ia estar assim, coitado do Álvaro, né? E é exatamente isso. Porra, o Nando Moura, o que o Nando Moura naturalmente falaria do Álvaro? Ia esculachar, Esse cara é um ia ver merda. não, ele ia fazer um react. Olha só, o Nando Moura, o gestalt dele ia fazer o quê? Ia fazer um react. Que Gestalt. É o comportamento básico dele, assim, sabe? Tá. O padrão. Vamos dizer, o que ele tá... Saiu aí... Vai, continua, pode continuar. O básico. Agora tira o fone, foda-se, ouve só no... Alô! Vê se tá Aí, ouvindo. vai, continua. Não, o básico do Nando Moura seria o quê? Abrir aquela porra daquele vídeo e ia zoar pra cacete. Porque o Nando Moura é um cara bom de fazer. O Nando Moura aí que tá. Aí achei um cara bom. O Trickster. O Nando Moura não é o cara da porrada. O Nando Moura não é o cara, igual a mamãe falei, que vai pro embate, que chega, tipo assim, ó. Pô, o Nando Moura não é o cara. Ele é o cara que ele mina o cara no mental. Mas eu acho que o Nando Moura, no fundo é. Tu Se lembra do vídeo do Nando no não. carro? Que ele tem um petista na praça falando... Ele xinga o cara, mas assim... Juma é o caralho! Mas ele xinga um cara, tipo... Ô, peraí. Ô, Texugo. Texugo? Tá, então deixa. Já foi pra pica já também. Já foi pro cara. O que você ia falar? Pra limitar o... O Nando Moura. Tá, mas deixa. Não, mas assim, não... aquilo ali não denota... Pra mim não denota uma... Ele xingou de longe, saindo com o carro já. Pra mim isso aí é uma coisa pra minar a mente do cara, não pra, tipo, chamar o cara pra porrada. Tá, e tem outra coisa. Uma mãe falei iria... Puta que eu tô muito bem. Fala. Além da natureza do cara, existe o que o cara quer ser. Você entendeu? O Nando Moura talvez não tenha a natureza do guerreiro, mas ele quer ser um, entendeu? Ele deseja ser um. Então Não acho, não ele concordo. age como um. Não concordo. Eu acho que ele fala o seguinte, ó. Ele é um cara que tem mentalidade de guerra. De guerra. Mas ele não seria o guerreiro em si. Entendeu? A posição que ele se põe não é de guerreiro. Isso. Ele é um cara guerreiro no sentido de ser um cara que, assim, ele tem o embate dele, mas o embate dele... Combativo. Ele é combativo no sentido que é o seguinte, mas ele não é o combativo, o cara que tá na... bucha do canhão. Ele não é o soldado, por exemplo. O cara que tá lá Tá. com a espada na mão, dando na cabeça do outro pra matar e ir morrendo. Tá. Ele ia ser o cara que ele ia... Uma coisa mais política, assim, e que aí ele iria mandar... Ele iria saber formas de minar o outro governo pra foder com o outro cara, sabe assim? Desestabilizar ali ó, a região que ele quer atacar. Tá. Ele ia ser esse cara, mas ele é um cara combativo também, é um cara da guerra. Ele não é do confronto. O Álvaro é o cara que ele não ia chegar nem na guerra, nem perto. Ele ia ser no máximo um cara que faz um poema. E isso não é uma coisa que eu tô falando, é uma coisa que eu tô roubando dos caras do Novos Clássicos. Do Anton, grande Anton, meu. Mas enfim. Chamar esses caras aqui pra cá. Esses caras são... Mas eu acho que eles... A gente é muito ralé pra esses caras virem cá, É. eu acho. Ainda somos, eu acho. Tá tudo bem. Mas eles sabem quem somos. Não tem problema. Eles sabem quem somos. É isso que importa. Eles Eles sabem que quem tá ditando a opinião pública contra a esquerda e caiu a tudo hegemonia somos nós. Eles sabem disso. E olha que a gente nem começou a criar de verdade ainda. Porra. A gente tá só conjecturando por enquanto, né? Exatamente. A gente tá só organizando joga ideias. sem pau na conta pra você ver o que a gente faz, meu camarada. Tinha que achar um filho da puta, um cara pra chegar e falar assim, cara, Nego rico, né? esse é o problema, porque a esquerda tem os caras que fazem. E eu nem sou de direita, nem nada. Eu não tô nem aí pra essa merda. Eu também não. Mas... Eu sou cristão. Mas eu não digo que eu sou de direita, não. Porque eu acho um lixo o anarco-cap... Tá ligado? Esses gordos. Bolsonaro. Toda essa merda. Tá ligado os fãs de Bolsonaro, assim? Os caras
fã de um cara que é basicamente um cara que tem uma vida O pública. fã é o irremediavelmente o idiota. O fã é aquele sujeitinho cuja vida Eu é sou patética. fã do mito. Eu sou fã do mito. É, não, isso aí, pelo amor de Deus. Enfim. A gente falou do Bolsonaro hoje também, né? A gente fez uma análise boa sobre ele agora há pouco. Falando sobre como ele conseguiu destruir toda a imagem que ele tinha minimamente construído perante Do pai. isso. Ele era um revolucionário. O brasileiro gosta do pai. Mas o brasileiro também gosta do revolucionário, cara. É igual o Lula. Aquele cara que chega e fala assim, esses tudo filha da errado. puta, esse cara que mete a boca no, bota a boca no trombone, PC. Que é esse babaca aí, meu? E bota a boca no trombone, Que PC. boia a boca do trombone e não tem medo de nada, não, meu. Exatamente. Eu gosto desse cara. Só que aí quando ele chegou no poder, ele continuou sendo esse cara. E aí, por isso que deu errado. Ele continuou achando que ia dar certo. Ele ser o cara que o repórter pergunta um negócio pra ele, em vez dele fazer tipo assim, rapaziada, vamos aqui, ó. Vocês todos aqui agora são meus filhos. Agora que eu sou o presidente da nação brasileira, quem não gosta de mim, não tem problema. Eu sou teu pai também. Você é um filho rebelde, mas eu sou teu pai. Exato. Eu vou exercer o papel de pai. Eu vou cuidar de você. O fato de você ser rebelde contra mim não impede o meu amor de continuar Isso. florescendo E ao outra? seu destino. E outra, Agora, diga. eu sou teu pai, eu te dou, eu sou um pai amoroso. Mas eu sou rígido com você quando eu precisar. Ele em nenhum momento ele manteve essa postura. Ele manteve a postura continuou tendo a postura do adolescente rebelde. Que o repórter via perguntar um negócio, ele dava uma lacrada pra um cara. Isso serve pro quê? Pro cara fazer um vídeo ali de 10 segundos ali no Rios ali, dele lacrando. Uma merda, basicamente. É, exatamente, cara. Por exemplo, A gente só tem governante burro também, né, cara? Semi-analfabetos também, cara. Esse que é o negócio. mas por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro surge de novo, do zero. Ninguém conhece ele, ele surge. O que o povo tá querendo? O que o povo brasileiro quer? O que falta pro brasileiro? Uma figura paterna, certo? A maior parte das pessoas não tem uma figura paterna, então surge o Bolsonaro. Esquece política e vem só pra família. A figura do pai. O pai não é exatamente a figura mediadora entre você e o mundo? Existe o Igor. Imagina o Igor de 8 anos de idade. O Iguinho. Aquele moleque da foto que... Aquele pentelho lá, meu. Aquele do macaco que tava imitando. Isso. Imagina esse moleque. E o mundão. Cheio das merdas que você lida hoje em dia. Você não seria capaz de lidar com essas merdas com 8 anos. Não. Quem que era o mediador dessa porra? O seu pai. Pá, o cara tá ali. O grande do seu Sérgio, meu. Não sei o nome do seu pai. Mas o cara tá ali. Ele faz o mediador, o meio de campo entre essas porras. Então a figura do pai serve como isso, o meio de campo. O mundo do jeito que ele é. Aí o ouvinte, filha da puta, burro. Ah, mas eu não tenho pai. Tá, então a sua mãe assumiu a figura paterna. Ô, filha da puta. Ou então o filme que você viu do não sei o que lá, o álbum O que você Rambo, viu. o Rambo. É, porra. Alguém, em algum momento, Olha foi só, teu bicho. pai. Vai cair essa merda olha só, aí, o meu. ouvinte tem que entender um negócio que é o seguinte, bicho. Você tem que parar de encher o saco dos outros, cara. Só pro ouvinte Você tem entender. que parar de encher Tem uma o coisa saco também dos que o ouvinte tem outros. que entender, é que essa porra não é o microfone. Ouve aqui. Tá vendo que essa porra tem estática? Tá vendo que essa porra tem estática aqui? Tá ouvindo? Dá pra ouvir a estática. Alto pra caralho agora, tá Ah. até. Tá dando. Eu não tô ouvindo, não. Está. Agora, ó, eu vou falando assim, ó. Não, isso, deixa, tá deixa. vendo? Aí os Isso aí, merda. foda-se, Aí porra. vem o idiota, fala assim: o microfone não tá Ô, legal. Igor, deixa eu te falar um negócio. Isso é o Darwin do audiovisual. Se o cara não aguenta isso, tá bom, bicho. Vai ouvir um negócio que tem um áudio limpo, então. Tchau. Vai, prazer te ver aqui. Tchau. Até Mas a próxima. continua a história do pai sendo testa de ferro ali. Vai lá. Isso. O teu pai é o mediador entre as suas fragilidades e o mundo real do jeito que ele é fudido. Então, como o brasileiro geralmente não tem pai, ou quando tem pai, esse cara não é uma figura masculina de fato, é um franga, merda. O que acontece? Galiola, porra. O que acontece?
Esse cara olha pro Bolsonaro e enxerga ali um alicerce. Pá! Um bastião. Um negócio assim, ó. Um negócio robusto. No sentido Veiudo. masculino da palavra. Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Sabe por quê? Porque isso acontece desde tempos imemoriais. Desde da porra do Império Romano. Ou até antes do Egito. Né? Tem um cara que quer... Mesopotâmia. Isso, exatamente. Ali, exatamente ali, galera, no grande Eufrates, do rio Tigre de Eufrates, galera, que tem a galera ali, daqui... O rei Chanchas. O rei Chanchas. Então, o que acontece? O que eu tava falando? Tá, eu entendi o que você tá falando. Ó. O cara, ele pega tá, uma tá, figura tá, 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 paterna do maluco que aparece aleatoriamente. Um líder. Exato, Um líder. exato. E aí, o cara que vai ser o líder dessa galera, que faz esse papel de pai, o que é o pai, porra? Perante o mundo, esse cara é um leão. E dentro de casa, esse cara é um cordeiro. Sim. Porra, se alguém quiser te assaltar... Imagina você, o Iguinho, aquele Iguinho da foto lá que a gente viu. O Iguinho criança. Chega um vagabundo pra te assaltar e seu pai tá do teu lado, você vai encher ele de porrada, não vai? Ele vai ser um leão, não vai? Meu pai era o... voltamos à conversa anterior. Meu pai era um trickster. Meu pai... Uma das coisas que mais me marca, assim, era quando eu ia em algum lugar público com ele, assim, tipo assim, um lugar que era... Rio de Janeiro tem vários lugares assim. Um desses lugares foi, por exemplo, o Maracanã. Que nós fomos num dia que não tinha nem jogo. Paraná. Mas do Maracanã, que a gente chegou lá perto, assim... E tinha um japonês é um bicho trouxa, né, cara? Por natureza, é um bicho bobo, né? Não, coitado. Bonzinho. É bobo, não, é ingênuo, assim, é ingênuo, né? Não é culpa dele. Ele nasceu numa cidade... Ele nasceu numa sociedade que é uma high trust society. Ele nasceu numa sociedade em que as pessoas se respeitam. Você não vai ficar desconfiando do filho da puta. Não foi essa merda de Brasil que ele nasceu. Tá. Que a gente já nasce num ninho de... É por isso que eu digo, a gente é muito foda. Porque a gente sai na rua, bicho. A gente é mais que foda, a gente é fera. Fera neném. Pode crer. A gente não sai na rua que nem um japonês. A gente sai contando com a desgraça. E aí, o que aconteceu? A gente tava no Maracanã. Isso faz nosso cérebro expandir de algum jeito. Eu não sei como, cientificamente. Isso foda-se também. Mas a gente inclusive pro lado errado. Se você for um filho da puta, você vai saber levar vantagem quando você for pra um país de high trust. O Marcola. Tu vai virar o Beira-Mar, tá ligado? Ó, vou até escrever aqui de um cara aqui, que eu tenho um... Olha, se a gente lembrar, depois eu falo. Mas enfim... A gente tava passando... Acho que tinha entrado alguém aqui. A gente tava passando... E aí, cara... Tava o japonês. E na época devia ser o quê? 2006, 2005, por aí. Não tinha, né? O advento da câmera no celular, né? Mas o cara tava com uma câmera... Tinha um V3. Mas era uma merda. O cara tava com uma câmera pendurada no pescoço. Pra tirar as fotos do Maracanã. E dois moleque pivete, cara. Tipo... Puta, cara. Moleque pivete. E eu com os 9 anos, sei lá, quantos anos eu tinha, meu pai falou assim, ó lá, aquele moleque, ele vai andar... Existe, tipo, a gente de carro assim, né? A gente parou assim no sinal e a gente vendo assim, né? O Maracanã lá, uma pista de corrida que tem no Maraca ali em volta. Ele falou, ó, esse moleque vai andar um bosta japonês, cara. E meu pai avisou. E aí, eu não consegui ver o desfecho, mas tipo assim, os dois, o que os dois moleques fizeram? Eles foram na direção do japonês, cara. Eles provavelmente assaltaram, tomaram a câmera do japonês e saíram correndo. E o japonês bobão, com a câmera na mão lá, dando bobeira pra tirar a foto. O quê? É um absurdo. Posso falar um negócio, cara? É um absurdo. Tu acha um absurdo? É um absurdo eu achar que o cara vai... Tá errado em segurar uma câmera e tirar uma foto, cara. Não entendi. É um absurdo a gente ver numa sociedade, aqui na porra do Brasil, em que o cara tirar uma foto de um lugar é dar mole. É uma falha. Eu discordo. Você não acha que isso é um absurdo? Não. Se você for na selva que tá cheia de macaco e você segurar uma fruta distante do seu próprio rosto, assim, vai ser uma espécie de convite de confirmação para os bichos que estão nas árvores que tá fácil pegar de você. Então você acha que a gente nunca tem que evoluir você acha que o japonês ele não evoluiu do macaco? Eu acho que a gente tem que evoluir. Não, você acha que o japonês não evoluiu do macaco? Você não acha um absurdo que tenha povos que evoluíram dessa maneira e que o nosso não? Eu acho que se tem um japonês
com a câmera tão exposta e com uma força tão fraca de segurar a câmera, que ele tá segurando meio mole, assim. Eu acho que se tem alguém que percebeu que aquilo tá mole demais e que aquilo seria tomado fácil demais, eu acho que o ato de tomar é só uma conclusão natural da coisa. Se o cara quiser evoluir para um nível de violência, que ele vai ter uma arma no bolso e quando o cara chegar pra tomar, ele vai virar e dar na testa e atirar. Mas ele vive numa sociedade em que isso não existe, cara. Então se fode até você melhorar. Mas ele vive numa sociedade em que isso não existe. Não faz sentido ele pensar nisso. Ok, mas então, se não existe, agora existe. Porque aconteceu. Sim, esse cara tá fudido. Ele veio no Brasil, de duas uma. Ou ele nunca mais volta nessa merda de lugar, ou Ele melhora. ele no Japão vai ser um Ele brasileiro. evolui. No Exato. Japão ele vai ser um brasileiro. O que é um grande problema. Eu conheço exemplo, não conheço, né? Mas eu conheço exemplos de caras que saíram do Brasil, foi pras Europa, e o cara se especializou em levar vantagem, cara, na Europa. Porque assim, todo cara foda experimenta. Por isso que eu falei do Mike Patton, cara. É um cara que, porra, ele podia muito bem ficar lá, Fade No More, Fade No More, Fade No More. Não, o cara fez tudo, porra. O cara só não fez solo, pagode. A carreira solo dele, ele fez uns negócios Absurdos. Coisas que não dá nem pra ouvir, às vezes, assim. saxofone, Inaudíveis. tipo, tá É. ligado? Tem coisas Uns inaudíveis. puta saxofone. Não, tem projetos que ele fez que, tipo assim, ele mesmo fala que, cara, ele não ouve. Ele fala, beleza, saiu meu filho ali, saiu um disco. Não tem por que mais eu ouvir nada, porque já saiu, já tá pronto. Ele tem uma entrevista com o Regis muito boa. Inclusive, a gente falou do Mike Patton, se você perguntou se eu gostava, e a gente É. não desenvolveu. Você falou de uma mulher, né, que tinha... Que parecia o Mike Patton. Não, tá, beleza. Não, eu não gosto de Fate No More. Não, mas do Mike. Não gosto. Como artista, assim, ó, você não consegue ver alguma coisa valorosa Não. daquele cara? Não, vou te ser bem sincero. Não vê? Eu olho pro Mike Patton, eu vejo um produtinho de plástico na prateleira da MTV. Assim, o Mike Patton tá ali assim, pá. É isso que eu vejo. Mas eu acho que também nem é hora da gente voltar nesse assunto. Eu não também. sei por que você, do nada... Ah, não, É. mas... Tá, mas é porque eu falei de experimentar. Você citou o Mike Patton aí. É. Tá, mas é que assim, tinha dois caras que eu queria falar hoje aqui que tem um pouco a ver com o nosso programa. Nosso programa. Que a gente discorreu sobre essa semana. Que é o Felca e o cara do café com teu pai. Que muitos... Aí que tá. Nessa hora aqui a gente tira o joio do trigo, né? Muitos falariam o quê? Não, esse cara aí é dos nossos. Cara, tá esquisito isso aqui. Tá diferente assim? Não, Deixa eu ver. Ah, não, agora melhorou. tá bom. Tava de cabeça pra baixo essa porra. Muitos ouvintes, talvez, caras aqui que estão com a gente aqui, falariam: ah, esse cara aqui é um dos nossos. Eu digo veementemente que esse cara não é um dos nossos, cara. Porque Tem cara que tá aqui e que tá procurando a mesma coisa do que ele encontra no Felca. E esse cara tá enganado. E aí, quando ele mas no perceber... Felca não tem nenhum problema. Sabe por quê? Porque o Felca, você vê que claramente o conteúdo dele não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. E não tem problema o cara ver um, ver outro. Agora, o problema é esse cara aqui, ó, que eu falei. Por que é um problema? Porque o conteúdo dele ali, as coisas que ele fala, a mensagem que ele emite ali, em si, se você pega um cara aqui, um escrivão ali, pega as coisas que ele fala no vídeo dele e redige aqui, ó. Rediz não, digita aqui o que ele falou. Você vai ler e falar, realmente, faz sentido o que ele fala aqui. Ele não tá errando, ele não tá falando nada absurdo aqui no que ele tá falando. No entanto, o problema é quem ele é. É o que representa esse cara. Entende? O cara, ele fala assim, ó, por exemplo... Pô, tem algum vídeo aqui, cara, dele, que a gente falou que ia... Algum vídeo que ele fala assim, sei lá, tipo... Dando dica pra mulher, sabe assim? De como escolher homem, por exemplo. Certo. Vou ver se eu acho esse cara então, aqui. Né? Então, a princípio, já dá pra estabelecer um limite básico aqui nessa discussão, que é o seguinte. Deixa eu só... Vamos ver se a gente acha. O conforto dele tá, por posso- você, ele não te ama. Ele só te agrada quando quer te comer. Esse é o café com teu pai. Namorado Peraí, não te busca em casa. pausa aí. A cadência da fala já denota Que ele tá lendo, que ele fez um falsidade. texto. É.
E outra Não, coisa... mas a cara dele já denota falsidade. Pela cara dele, eu já não, falei, peraí. esse cara tá fingindo. Deixa eu te falar um negócio. Qualquer homem que chega pra uma mulher e fala assim, esse cara só quer te comer, ele não te valoriza, automaticamente esse cara... Fala aí, meu camarada, é o Thiago aqui pra dar um recado pra você que tá ouvindo isso aqui. Esse episódio não acaba aqui, ele continua lá na Warbox.tv, mas aqui no YouTube ele vai acabar, porque a gente tem que privilegiar os nossos assinantes, porque são eles que viabilizam toda a logística, as passagens de avião para as pessoas virem para cá, os equipamentos, os editores, os programadores do site, enfim, é uma máquina que tem que rodar, a gente tem que manter e a gente quer ampliar. A gente já tem roteiros, a gente tem ideias para séries, para quadros, para documentários, mas isso tudo só vai acontecer se nós tivermos uma máquina robusta o suficiente para continuar rodando, certo? Cara, o que você pode fazer se você gosta desse programa? 15 pila por mês é a nossa assinatura e o site é maneiro e o conteúdo também. Warbox.tv. Vá lá. Obrigado pela moral e um forte abraço.